Oi, gente, tudo bem? Sexta-feira vale indicar um livro, né? Tá chegando aí o fim de semana e eu quero muito indicar um livro que eu acabei de ler e que eu gostei bastante. É Alexandre o Grande, do escritor Philip Freeman. Freeman é professor de História Clássica Antiga da Universidade de Harvard e ele é um autor de best-sellers. Ele é como a maioria dos acadêmicos americanos, ele tem uma linguagem clara, objetiva, sem aquele rococó europeu, que aqui no Brasil a gente acaba copiando muito, com textos muito herméticos, textos que são só para especialistas lerem. Nesse caso não, ele escreve um livro super fácil de ler e gostoso de ler, apesar de todas as histórias, né, pesadas. Estamos falando de Alexandre o Grande, o homem que conquistou na Idade Antiga a maior porção de terra que um ser humano já teve seu domínio. Né? Ele foi da Grécia à Índia, passando pelo Egito e parte do Oriente Médio e da Ásia, como conquistador em batalhas que mostraram como ele era um general extremamente genial, ao mesmo tempo em que ele era um homem da sua época, portanto violento, tudo na base da espada. Então Alexandre era um cara cruel. Mas ao mesmo tempo que ele era um cara cruel, e o Freeman coloca isso no livro dele, ele era um filósofo. Alexandre era filho do rei Filipe da Macedônia, e ele, enquanto príncipe, foi educado pelo filósofo Aristóteles, discípulo de Platão, né? Então ele conhecia literatura grega, homérica, ele conhecia a história contada pelo historiador Heródoto, ele conhecia as histórias das batalhas gregas, ele conhecia literatura, conhecia filosofia, era um cara inteligente. E o Freeman coloca no livro, de uma maneira muito interessante, como que o Alexandre acabou contribuindo para fazer com que aquele povo que vivia naquele pequeno país ali, conjunto de ilhas da Grécia, fosse responsável por levar essa cultura grega e essas coisas gregas que até hoje a gente cultiva, como por exemplo a democracia, a ideia de liberdade, para o mundo ocidental de uma forma geral e até mesmo para uma parte da Ásia. E ele vai ali colocar um pouco, inclusive, como isso, depois da morte do Alexandre, que morreu super jovem, ali, por volta dos 33 anos, sem deixar um herdeiro para o trono, então o império foi esfacelado, mas como que o Alexandre contribuiu para que essa cultura grega se espalhasse, ao mesmo tempo que ela influenciasse em outros povos, inclusive nos judeus, que foram viver na cidade de Alexandria, no Egito, né? E como que esse contato com a cultura grega foi importante. Textos da Bíblia, como a gente conhece, do Novo Testamento, foram escritos em grego. Então, isso tem uma influência muito grande da maneira como o Alexandre conseguiu disseminar a cultura grega pelo mundo. Era um projeto, algo que estava colocado para ele, de que ele conquistaria o mundo para levar as ideias gregas adiante. É um personagem super interessante, o livro do Freeman mostra isso, é um texto fácil, gostoso de se ler, então se você tiver oportunidade, dá uma olhadinha, lê, mais ou menos são 300 e poucas páginas, é um livro curto e um livro que, como eu disse, o texto flui, você vai embora. Então aproveite o fim de semana e coloque um pouco de leitura na sua vida, lembrando que ainda estamos na pandemia e não é hora de sair por aí, ficar lotando boteco, certo? Um abraço.